E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para testar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, eu estou aqui nessa noite para orar a Ti, levantar a Ti a nossa voz, por essa mensagem, que o Senhor possa estar abençoando aos Teus servos, que possamos ouvir uma mensagem da parte de Deus, e que em nome de Jesus o Senhor dê inspiração ao Teu servo. Fale conosco nessa porção bíblica, e que sejamos consolados, exortados e também edificados com o ensino da palavra de Deus, pois é no nome do Teu Filho amado é que desde já nós te oramos e agradecemos, e amém. Então, está aí o texto lido. O irmão Miqueias falou sobre a igreja de Sardes. Esta é a 6ª igreja, né? São 7 igrejas. Para cada igreja tem um assunto principal, né? A primeira igreja, que é a igreja que perdeu o primeiro amor. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. A primeira é Éfeso, a segunda é Esmirna. Esmirna é a igreja que passa pelo, como diz aquele hino, sofrer por Jesus, né? A terceira igreja é Pérgamo, uma igreja que estava ali alinhado com a política, né? A adoração a César, o trono de Satanás. A questão da autenticidade, da verdade, foi enfatizada. A outra igreja, Tiatira, é uma igreja que Pérgamo foi influenciada por questões externas, e Tiatira é um problema interno. A igreja vai sendo contaminada internamente. Deus enfatizou nessa carta a santidade. Na carta de Sardes, na semana passada, eles viviam uma questão. Eles achavam que estavam certos, mas Jesus mostrou a dura realidade, que eles precisavam ser vivificados, despertados. E hoje, uma palavra que vai enfatizar muito bem é oportunidade. Deus dá oportunidade para a igreja. Deus dá, cada dia é uma oportunidade. A nossa vida é uma oportunidade de servir a Deus. Glória a Deus. Traduzindo essa carta, ela é uma cidade que se tornou uma propagadora da cultura helenista dos gregos. Então, era uma cidade geograficamente que ficava numa posição estratégica entre a Europa e a Ásia, certo? E é uma cidade também, então você pode pegar essa palavra, né? Uma cidade em que se propagava a cultura dos gregos. Propagar, anunciar.
Uma segunda coisa que é enfatizado nessa cidade de Filadélfia, o próprio nome já diz o quê? Filo, amor, Delfos, irmãos. Então, o que nós temos o que então? Amor entre os irmãos. E o nome da cidade foi um irmão, um rei, que deu em homenagem a essa irmandade com o seu irmão, que posteriormente foi governador. Então, enfatiza-se também o amor fraternal. Só o amor fraternal, o amor entre irmãos, é uma coisa que também que tem que ser enfatizado na igreja, que é uma marca da igreja. Glória a Deus. Interessante também uma outra coisa, Estéfanes e Esté Hadás. Dessas 6 igrejas, dessas igrejas que nós passamos, irmãos, primeira, Éfeso, recebeu críticas de Jesus, sim ou não? Sim. Sardes, recebeu ou não recebeu crítica? Não recebeu nenhuma crítica. Mas a igreja de Pérgamo Jesus pegou pesado com a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes. E essa igreja aqui, Filadélfia, não recebe também nenhuma crítica. Só aquela parte que ele diz, tem pouca força. Só isso. Então eu posso perceber que tanto Esmirna quanto Filadélfia são igrejas modelos. Glória a Deus, né, irmão? Igreja modelo. Igreja referencial. Exemplos que nós precisamos aprender como igreja, a nos tornarmos imitadores das coisas boas. Glória a Deus. Então são 2 igrejas modelos que não recebem crítica. Outra coisa que acontece nessa igreja está relacionado com a promessa. Uma igreja que tinha uma cidade, porque assim, eu estava olhando que a gente tem que estudar a teologia bíblica e também tem essas questões da cidade. Então, quando Jesus se apresentava para a cidade, tinha alguma coisa que foi relacionado com a questão do pano de fundo histórico. Por exemplo, o Senhor disse que faria dela uma coluna, lá no capítulo 3, versículo de número 12. Leia aí. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Glória a Deus. Então, para que serve as colunas? Sustentação, né? E essa cidade, ela sofria, sabe o quê? Abalo sísmicos. O que é isso, irmão? Terremoto. Havia sempre um terremoto por ali, e as pessoas viviam assim amedrontadas, havia uma instabilidade. Por isso que a promessa de Deus é que Deus iria fazer daqueles que venceram, daqueles que foram firmes, que foram fiéis, que foram verdadeiros, que foram santos, que guardaram a palavra, coluna no templo do meu Deus. Ou seja, Deus promete a um lugar instável, Deus promete na eternidade estabilidade. Glória a Deus. Pegue a palavra. Então, como igreja modelo, Filadélfia é uma igreja que comumente nós vamos encontrar características de Jesus, o remetente que ele diz a essa igreja. Quais são essas características? Nessas características vocês vão ver qual é o modelo a ser copiado pela igreja atual, porque essa carta, ela tem tudo a ver com a nossa realidade de hoje, todas elas. Vamos lá para o capítulo 3, versículo 7. Primeira característica modelo da igreja de Filadélfia. Qual é, irmãos? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Glória a Deus. Lá no livro de Isaías
Isaías tem uma visão da manifestação teofânica de Deus, e aqueles anjos chamados anjos de adoração, que são os anjos, tem os anjos tronos, que são os querubins, os anjos de adoração, que são serafins, e os anjos diuturnamente clamavam diante de Deus a seguinte expressão do que Deus é. O que Deus é? Santo, santo, santo. No Velho Testamento, no livro de Levítico, Deus diz, lá no meio de tantas, a gente tem irmão que tem até preguiça de ler o livro de Levítico, que é sacrifício não sei de quê, e não sei o quê, e no meio do livro tem uma palavra que Deus fala para o seu povo: sede santo, porque eu sou santo. Glória a Deus. E esse mesmo mandamento, irmãos, ele é reportado para o Novo Testamento. No Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz o quê? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, essa doutrina da santificação é para o passado. Nós somos crente moderno. Ei, irmão, esses crentes modernos vão ficar, viu? Vão ficar misturados com esse mundo aí. Se você quiser participar dessa grande cidade, dessa grande promessa com Deus, se eu quero participar, se nós queremos participar, glória a Deus. Vamos para 1 de Pedro capítulo 1, versículo de número 14 e o 15. Está copiando aí, Stephanie? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 e 15. Copiado aí? O que diz? Leitura. O que diz? Como o filho sobe. Aquele irmão que está mais cansado aqui nessa noite, leia mais alto para mim. Não? Então, peraí. Vamos entrar em sintonia. Atenção, peraí. Atenção, vamos lá. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda vossa maneira de viver. Finalizando o 16, Stephanie. Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo por natureza. Nós somos por natureza imundos por causa do pecado, mas o poder da salvação, ele nos torna santificados na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, esse é um atributo divino que é comunicado por Deus aos seus filhos, e todos aqueles que são da igreja de Jesus, que querem participar desta grande bênção, como Deus prometeu. E aquele que vencer, eu farei dele coluna do templo do meu Deus, dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e também o meu novo nome. Se eu e você queremos participar dessas bênçãos, destas promessas, irmão, tem que seguir o modelo da igreja de Filadélfia. Qual é o modelo? Sede santos. O Senhor é santo. O Senhor se apresenta para aquela igreja, porque havia sempre em toda a história da igreja, vai ter aquelas pessoas. Por exemplo, no versículo 9, eu olhei que diante do capítulo da igreja de Esmirna e da igreja de Filadélfia, sempre tem uma sinagoga de Satanás para querer assim embaraçar o caminho, porque a igreja, as doutrinas que eram apresentadas nessas sinagogas de Satanás, eram doutrinas superficiais, que misturavam, era aquela doutrina água com açúcar, que as pessoas acabavam se misturando com a cultura helenista, com a cultura pagã, com a cultura dos próprios gnósticos, e aí se envolviam com isso e acabavam perdendo a sua identidade. E a identidade da igreja está aqui, o modelo é esse: sede santos.
Segunda lição que nós vamos ver, segundo exemplo, ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Isso diz o que é santo e o que é verdadeiro. Glória a Deus. Irmãos, estamos vivendo num momento do cristianismo em que muitos são só cristãos nominais, são só cristãos de aparência, são só cristãos por alguma questão, por alguma amizade, ou porque acha bonito. Mas, irmãos, nós não podemos ser crentes envolvidos com essa questão da falsa aparência. O versículo 9 eu vou enfatizar novamente. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás. Olha aí, a sinagoga de Satanás estava ali presente na cidade. E ele, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Ou seja, negacionismo, né? É um negacionismo da fé. As pessoas professavam a fé, mas não viviam essa fé. Deus sempre vê, a radiografia divina é perfeita. Nós podemos até olhar para uma pessoa, aparentemente tem estilo de crente, o que mais? Tem roupa de crente, tem um vocabulário de crente, tem todo o aspecto. Isso é importante, mas todavia Deus é que dá a radiografia de toda a igreja, de alguns membros da igreja. Deus queria que cada pessoa, assim como Deus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Deus queria encontrar a verdade como verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, não apenas de lábios, mas de coração e alma. Glória a Deus. Então essa é um segundo modelo que Jesus apresenta para a igreja de Filadélfia. Seja verdadeiro, glória a Deus. Até na confissão de pecado, seja verdadeiro. Deus sabe toda a nossa estrutura, Deus sabe até a minha e a tua fraqueza, a tua fragilidade. Por isso que Ele só quer que nós sejamos verdadeiros. Amém? Glória a Deus. Vamos partir para uma terceira questão aqui em pauta desse modelo de igreja. Jesus falou também sobre a questão da chave, né? Tem alguns irmãos que até se alegram, né? Porque dizem assim: ei, irmão, Deus está me dando aqui uma chave, vou te dar uma chave para você. Aí os irmãos dão logo glória. Mas se dizem, se for aquela chave para apertar alguma coisa da tua vida aí, né? Aí você vai ficar logo triste. Mas a chave aqui não tem nada a ver de triunfalismo. Essa chave aqui é aquela mensagem que Jesus deu a Pedro: eu vos dou poder e autoridade. E ele diz, eu tenho as chaves de Davi. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Glória a Deus. Está aqui a oportunidade que Deus está abrindo para a igreja. Interessante que essas igrejas ao longo da história, mesmo com todas as recomendações, com todas as exortações, com todas as palavras de Jesus, mas historicamente falando, a maioria dessas igrejas, ao decorrer do tempo, porque a fé, ela não é genética. A fé, eu dizia isso, né? Viu, Esther? Você é crente? Eu sou filho de crente. Mas eu tenho que ter a minha experiência com Jesus, né? Não é verdade? Você tem que ter uma experiência com Ele. Glória a Deus. Então, a autoridade que Pedro teve para abrir a porta da palavra. Primeiro sermão, lá em Jerusalém, Deus abriu a porta da oportunidade para Pedro pregar. E aqui Deus está falando nessa palavra sobre a grande comissão. A igreja modelo, como Filadélfia, é uma igreja
que ele tem essa questão da grande comissão. O que é a grande comissão? Você sabe? Você sabe o que é a grande comissão? Alguém sabe aqui dizer o que é? O que é a grande comissão? Obrigado aí pela água, viu? Hein? A nossa missão é só cantar louvores na igreja? A nossa missão é só orar? A nossa missão é falar mal dos irmãos? Isso não é nem missão, isso é corra do cão. Isso não é nem missão, isso é corra do cão. A nossa missão não, isso é só para aqueles missionários que vão além fronteiras, é isso? Não. Irmã Vilani, cada um de nós temos uma missão particular aqui na terra. E a missão, Deus abriu a porta da palavra, a porta da evangelização, a porta da transmissão do amor de Deus, da transmissão do plano da salvação, da comunicação da verdade da palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós, perdoe a nossa omissão, porque Paulo diz: se nós anunciamos a grande comissão, é porque nós não somos pagos para isso, nos é imposta uma obrigação, até porque o verbo que está lá no modo verbal. Quais são os modos verbais? Irmã, me lembrei agora do teu pai lá do português. Modo subjetivo, não, é um modo de ordem, ide. Ei, meu irmão, nós precisamos acordar para esta questão do ide, glória a Deus, porque é bonito que a igreja se faça festas, que se faça muitas questões de nós internamente, mas a missão da igreja, ela não pode ser negligenciada. A igreja modelo era uma igreja a qual Deus abriu as portas. Deus disse: eu tenho as chaves, quando eu abro ninguém fecha, quando eu fecho ninguém abre. E ali ele diz mais, no versículo de número, glória a Deus, deixa-me ver aqui, o versículo 8, né? Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Essa porta aberta é uma oportunidade, porque ao invés da igreja, a igreja copiasse o exemplo secular, não que nós viemos a copiar o mundo, né? Mas como a igreja divulgava o helenismo, né? A cultura grega pagã, a igreja foi chamada não para divulgar a cultura mundana, mas para divulgar a cultura de Deus, as palavras de Deus. A porta foi aberta. Como Paulo estava sofrendo em Corinto, ele disse: o negócio aqui está difícil, mas eis que Deus abriu uma porta e o homem não vai fechar, porque é a oportunidade da igreja de falar do amor de Deus, de falar das palavras de Deus. Irmãos, quais são as... porque ai de mim se eu não anunciar o evangelho de Jesus. Então aqui está uma característica importantíssima para a igreja de Filadélfia como modelo. Uma igreja que estava tendo a oportunidade, porque Deus abriu as portas para aquela igreja. Agora, um outro modelo, uma outra questão que nós vamos observar, está no versículo 8. Apesar de ser uma igreja evangelística, seja uma igreja santificada, uma igreja que estava adorando a Deus em espírito e verdade, que estava andando na verdade, mas não era uma igreja que dependia da força bélica, até porque nós não somos chamados para uma guerra santa, né? A força da igreja não vinha da política, a força da igreja não vinha da economia. De onde é que vinha a força da igreja? De onde é que vem a força da igreja? Por isso que Jesus falou: sei que tu tem pouca
força. Realmente, se depender da nossa força, no instante nós nos cansamos. Fazemos igual Moisés, baixamos logo os braços. Cansei de orar. Alguns estão cansando de fazer o bem, no dizer de Paulo. Isaías diz que os jovens se cansam, Stefano, e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso mostra que a igreja nunca ela é autossuficiente, ela nunca ela é independente, até porque humanamente falando nós somos interdependentes uns dos outros. Por isso que tem a questão do amor fraternal. Há uma interdependência dos membros. Se o irmão se achar o tal, irmãos, sempre você vai encontrar alguém superior a você. Então, portanto, nós precisamos uns dos outros, mas sobretudo, nós precisamos da força que vem de Deus. Amém? Você vai aprender isso comigo, porque tendo pouca força, a igreja estava enfrentando dificuldades, porque veja que havia oposições. A sinagoga de Satanás fazia guerra contra a igreja, fazia perseguição à igreja, havia o culto aos os ídolos, toda aquela conjuntura naquela cidade era tudo contra a igreja. Você vê hoje que, de forma geral, há uma perseguição velada à igreja, aos países que são ainda disponíveis. Aqueles que não são, já é perseguição direta, mas indiretamente. Mas a nossa força não vem do poder do Estado, a nossa força não vem do poder da guerra, a nossa força não vem do poder das armas, não vem do poder econômico, a nossa força vem do poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor disse: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo é que nos impulsiona, o Espírito Santo é que nos fortalece. Amém? Por isso, se você está fraco nessa noite, faça uma oração ao Senhor, para que Ele possa te fortalecer. Alguma área da sua vida que está fragilizada, Deus é poderoso para te fortalecer. Então a igreja de Jesus, a igreja modelo, ela tinha as suas debilidades, as suas fraquezas, né? Quando eu lembro dessa passagem, a gente olha para aquele juiz, né? A mulher perguntou para ele: qual é o segredo da tua força? O homem fazia tudo. O homem pegou, foi um portão de Hebron, melhor dizendo, de Gaza, os portões de Gaza. Ele arrancou os portões e com a força do Senhor, ele levou os portões até Hebron, 60 quilômetros. Então alguém perguntou: qual o segredo da força daquele homem? Você viu que depois que ele perdeu o contato com Deus, o que aconteceu com ele? Ficou fraco, perdeu a visão, perdeu a direção, perdeu a missão, perdeu a referência, se tornou zombaria, escárnio. Foi quando 7 dias depois, quando ele renovou aquela pacto de santidade, né, que ele tinha com Deus, é que ele orou novamente, e a força de Deus veio sobre Sansão, e ele se vingou dos seus inimigos, os filisteus. Então o segredo da força da igreja, glória a Deus, quando a igreja estiver apoiado somente na força do poder deste mundo, ela não tem força nela mesma. A nossa força vem do alto. Amém? Dependa de Deus, porque dele que vem a nossa força. Então, para a gente observar ainda no versículo 10, vem comigo para o texto. O Senhor diz assim, versículo 8 ainda: versículo 8, uma igreja
que recebe a oportunidade, uma porta aberta, que ninguém podia fechar, uma igreja que tinha pouca força, mas uma outra característica, modelo dessa igreja: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, este é um modelo da igreja de Filadélfia, a igreja que guarda a palavra. Glória a Deus. Esta igreja é a igreja que vai fazer parte do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus Cristo. A igreja que persevera na sã doutrina. A sã doutrina, para alguns, segundo o recado, a mensagem que Deus deu a Timóteo, né? Muitos não suportarão a sã doutrina, farão mestres para si, segundo as suas cobiças. Mas essa igreja, ela ainda estava perseverando na sã doutrina, ela não negava o nome de Jesus. Glória a Deus. Você sabe que negar Jesus é algo que o próprio discípulo, que estava tão perto de Jesus, chegou a fazer isso. E muitos hoje têm negado a Jesus. Segundo o apóstolo Paulo, pelas nossas obras nós podemos negar a Cristo, pelos nossos maus testemunhos nós podemos negar a Cristo, pela nossa falta de amor, falta de intimidade com Deus, né? No sentido de você amar as pessoas. Quando você odeia, quando você trata mal as pessoas, você não está sendo referencial de Deus aqui na terra. Então, uma igreja que persevera no nome de Jesus, que guarda a sã doutrina. E essa igreja, conforme o versículo 10, que guardou a palavra da minha paciência. Vem para o versículo 10, irmã Stephanie. Colocou aí? Versículo 10. Como? Vamos lá? Esse versículo aqui, irmãos. Esse versículo aqui é interessante. Os irmãos sabem que existem muitas linhas de pensamento, mas nós cremos que Cristo virá em duas fases distintas. Na primeira fase, ele virá para arrebatar a sua igreja, e acontecerá a transformação do corpo, como a ressurreição dos que morreram em Cristo. Na segunda fase é a vinda em glória, e durante a primeira e a segunda fase vai ter um período chamado período de grande tribulação, conforme o versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para testar os que habitam na terra. Então, a igreja que guarda a palavra é a igreja que participa desse grande arrebatamento, dessa grande vinda de Cristo. Glória a Deus. Porque realmente Jesus falou bem claro: guarda-os do mal. Estão no mundo, mas eles não são daqui. Eles são pessoas que foram compradas por um alto preço. Glória a Deus. Então, como modelo de igreja, é exatamente isso: é guardar a palavra da minha paciência. Amém? Está aí a mensagem. Esse versículo 10 é para a gente meditar, para a gente manter, conservar. Essa que é a verdade, é conservar. Tem muita gente que está acrescentando, tem muita gente que está copiando coisa que não é. Eu me lembrei agora daquele rapaz que Eliseu fez estava numa crise, né? Não tinha nada ali de comida. Rapaz, vamos fazer um sopão aí de ervas. Você lembra? Aí um dos filhos dos profetas, que às vezes tem isso aqui é para os pregadores. Às vezes tem uns irmãos que vão lá no outro arraial e vê umas ervas daninhas e querem botar no sopão lá dos filhos dos profetas. Quando de repente misturou aquela erva danina, quando alguém gritou o quê? A morte na panela. Aí ficou aquele problema. E agora? Não tinha nada o que comer. E a comida estava envenenada. Porque, irmãos, tem ervas que o profeta, um dos discípulos, às vezes ele quer copiar algumas coisas que não estão de acordo. Aí, sem saber, colocou, misturou, achava que ia dar certo, mas não dá certo. Mas a visão de Eliseu
Deus orientou a Eliseu a fazer, sabe o quê? Para eliminar o efeito nocivo daquela morte. O que Eliseu colocou na panela? Irmã Léa. A farinha que representa a palavra de Deus. Colocou a farinha, misturou e deu aos profetas, aos filhos dos profetas, e eliminou a morte na panela. Ou seja, glória a Deus, a questão é o cristão como servo de Deus, ele tem que copiar os bons exemplos, os bons modelos. E quando nós copiamos coisas erradas, aquilo vai trazer prejuízo, não somente para nós, para a nossa família, às vezes para a congregação. Mas precisamos conservar o santo modelo da palavra. Vamos lá, vamos para o versículo 11. O Senhor traz advertência sobre a sua volta. Veja aí o versículo 11, Stephanie, capítulo 3 do Apocalipse. O que diz? Venho sem demora. O irmão pregou na semana passada que os moradores de Sardes estavam tudo dormindo, e disse que o Senhor viria como ladrão repentinamente. Para essa igreja, aqueles que já não estão esperando, mas para aqueles que estão esperando a volta de Jesus, né, será um momento de glória, de graça. Que Deus nos ajude a vivermos em santidade, a vivermos em pureza nesse momento com a palavra, porque há muita mistura no meio evangélico, no meio cristão, e muitos estão se contaminando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Glória a Deus. Como eu falei da morte da panela, a contaminação pode ser pessoas mesmo da igreja que estão buscando outras fontes que não são verdadeiras. E as fontes mentirosas, elas não trazem benefício, elas só trazem prejuízo. Glória a Deus. Então, meus amados, aquele que vencer, ao que vencer esta guerra, esta batalha, o Senhor promete estabilidade. Fará de cada um de nós colunas no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a mensagem para a igreja atual, a igreja que está nesse mundo, mas que precisamos rever os nossos conceitos cada dia. Glória a Deus, para experimentar ainda mais a vida de Deus em nós. Amém, meus irmãos? Então que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que nós possamos andar em santidade, glória a Deus, em andar na verdade, como disse na palavra, Evangelho de João, né? Glória a Deus. Então a igreja, ela está participando de uma membresia, onde o amor ao próximo, o amor a Deus, é a marca distinta da igreja, conforme João capítulo 13, né? A igreja é conhecida por isso. Então, um ambiente de rivalidade, eu volto a tocar nesse assunto. Um ambiente de rivalidade é um ambiente que não atrai a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aqui não tem estrelismo, não tem o maior, não tem o melhor. Aqui o maior, o melhor, o mais importante, sabe quem é? É o Espírito Santo de Deus. É o Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele é o maior, Ele é o melhor. Ele é o que dá aquela unção gloriosa. E eu volto a repetir a mensagem do Salmo 133. Esse amor fraternal não pode haver não pode haver exatamente divisões. Claro que temos opiniões diferentes. Quem é que não opina diferente? Ninguém pensa igual, não é? Mas o que nos une é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, para que a presença desse Cristo seja manifesta no meio da sua igreja, glória a Deus, como diz lá no Salmo 133, falando sobre esse Filadelfos, né, esse amor fraternal, ó quão bom e quão suave, é que cada um dos irmãos vivam nessa espírito da unidade. Amém? Que depois que a unidade está
reafirmada, o que vai acontecer? Vai descer o quê? O que sobre a cabeça de Arão, sobre as suas barbas, sobre as suas vestes? A unção de Deus, a presença de Deus. Não tem coisa melhor do que a unção. Glória a Deus. E aí ele vai dizer que o orvalho de Hermon, para trazer a frutificação. E aí o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre, e glória sejam dadas a Deus. Então são marcas distintas da igreja de Filadélfia, que serve de modelo para mim, para todos nós aqui como igreja do Senhor. Então que Deus abençoe, que Deus frutifique, que Deus aperfeiçoe cada vez mais a sua igreja. E vamos concluir com oração. Glória a Deus. Tudo bem aí? Tudo bem? Tudo bem, irmão Carlos, Alisson? Amém? Amém, Tiago? Tiago, você está, depois está escalado aí, viu? O irmão vai te convidar aí, viu? Amém, marido? Vamos orar pela esposa, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus pelo Júnior, Helenildo ali do Alto da Paz. Que Deus abençoe vocês. E o Nicolas também, hein? É benção. Glória a Deus. Vamos orar? Quem precisa mais de oração? Eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar ministrando sobre essa igreja, sobre cada um dos seus servos. Possamos seguir os bons exemplos, o exemplo de Filadélfia, do amor fraternal entre os irmãos. Glória a Deus. Para que nenhum abalo sísmico, para que nada possa desestruturar a nossa estabilidade espiritual, mas que possamos estar firmados na palavra, fincados nessa verdade. Glória a Deus. E verdadeiramente que o inimigo não prevaleça, porque as sinagogas de Satanás estão por aí, tocando o terror, fazendo o que eles querem, mas nós somos da verdade, nós somos da pureza, da santidade. Nós não somos como este mundo. Glória a Deus. Se você quer participar dessa panela misturada, envenenada, você precisa estar com a verdade da palavra, que sustenta o crente na hora da aprovação. Amém? Então vamos orar ao Senhor e pedir a graça do Senhor Jesus nessa noite. Tem algum aviso aí? Primeiro sábado das senhoras, né? Sábado, que horas? Quarta à tarde. Aonde é o local? Aqui na igreja. 16 horas, sábado, GV, Grupo de Vida do Ministério Feminino. Entendido? Entendido, Léo? Entendeu aí, irmãs? Entendeu, irmã Lia? Entendeu? Quem precisa de oração? Eis-me aqui também. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua porção da tua palavra. Nós somos limitados, nós somos frágeis, mas o Senhor é grande. O Senhor está aqui, Senhor, para nos fortalecer. Possamos continuar, ó Senhor, em meio a tanta instabilidade neste mundo, Senhor. Há tantos abalos sísmicos, ó Senhor, que querem corroer, que querem derrubar a nossa fé. Mas a nossa fé está firmada na rocha verdadeira, ó Deus, na rocha da palavra. Como diz o Senhor Jesus, vieram os rios, os ventos, o transbordar dos rios, ó Senhor, vieram contra a casa, mas a casa que estava firmada na rocha. Ó Senhor, que nós venhamos a seguir esse modelo. Ó Pai, há muitas pessoas que estão desistindo, que estão se envenenando com este mundo, mas que nós possamos permanecer na verdade, na palavra. Abençoa a igreja Maraponga 2, abençoa, Senhor, cada componente dessa igreja. Deus vai ministrando sobre aqueles que não puderam vir. Ó Senhor, a irmã Irisneide, que está se recuperando, dê saúde à sua serva. A irmã Marinalva, que está enferma, visita a tua serva ali e dá saúde a ela em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada casal, cada família, cada um dos teus servos que participam deste culto, Senhor, deste culto em que nós estamos com essas 6 igrejas. Ó Deus, que nós possamos copiar as boas coisas que o Senhor
tem achado em cada uma dessas igrejas, e aquilo que nós precisamos ser mudado, ser transformado. Muda, Senhor, transforma, que possamos voltar ao primeiro amor, que possamos perseverar em meio às circunstâncias da vida, que não venhamos a se envolver, ó Senhor, com o sistema mundano, que em nome de Jesus, que nenhuma falsa doutrina venha captar o nosso coração, mas que possamos estar firmados em Ti, ó Pai, que sejamos despertados pelo Teu poder. O Senhor diz na Sua palavra: aviva, desperta a Tua igreja, levanta e resplandece, porque a luz do Senhor vai nascendo sobre Ti. Nessa noite, Deus, o Senhor possa estar alinhando os propósitos da igreja ao Teu propósito. O Senhor possa estar abençoando cada ministério dessa igreja. O Senhor nos ajude a falarmos do amor de Deus para essa comunidade ao redor, a falarmos de Jesus para os vizinhos, a falarmos de Jesus para as pessoas do trabalho, das pessoas das escolas, a falarmos o evangelho nessa comunidade, nos dar a graça, a estratégia, nos dar o poder que vem do alto, porque sem Ti nós nada podemos, como o Senhor disse, apesar da pouca força, é pouca força, mas o poder vem de Ti, Senhor, a graça vem de Ti, que o Senhor possa estender as Suas mãos para abençoar a igreja, para fortalecer o corpo de Cristo, para fortalecer a irmandade, a unidade da igreja, para repreender a divisão, para repreender, ó Senhor, a toda concorrência que não vem de Ti. Nós possamos ser um em Cristo, nessa mesma unidade, porque em nome de Jesus, Pai, só o Senhor é que nos identifica como servos Teu, quando nós amamos uns aos outros, quando nós servimos uns aos outros, quando nós amamos a Deus em primeiro lugar. Ó Pai, nos despede em paz, nos ajuda nesta hora, nesse mês que se inicia, que possamos ter uma semana abençoada, um final de semana cheio da Tua presença. Ó Deus, nos ajuda, nos desperta, e que nós possamos chegar em paz para as nossas casas, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, é que eu te peço e te agradeço. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Vamos dizer...